Olá, turma, tudo bem? Vamos abrir aqui o livro na página 144, ok? Na matéria de proporções, ou proporção, conforme está aqui nessas figuras, ok? Nessa página. Pessoal, aqui, na figura aqui do livro, estão percebendo que aqui tem duas fotos da mesma pessoa. Uma foto é 3x4, ou seja, a base é 3 centímetros e a altura é 4 centímetros, 3x4. E aqui já está uma foto maior, que é 6x8. Tá? 6 na base e 8 na altura. O que podemos observar disso daqui, além das duas fotos serem da mesma pessoa exatamente, né, exatamente a mesma foto, elas são que de tamanhos proporcionais. Ou seja, são tamanhos que são iguais relativamente falando, mas ao mesmo tempo um é menor e o outro é maior. Como assim? Nessa primeira montagem aqui, olha, a razão entre a figura e a altura da primeira fotografia é 3/4. Tá vendo? Esse 3/4 aqui é o quê? 3, que é a base, e 4, que é a altura. Né? Essa é a relação que fazem. Já a segunda, ou seja, essa foto maior, a razão entre a largura e a altura da segunda fotografia, ou seja, a largura, que é a base, e a altura, é 6/8. Só lembrando, gente, que aqui na frase você tem que pegar sempre a primeira palavra, a primeira definição e depois a segunda definição. Ou seja, a razão entre a largura é 6, então 6 vai vir aqui em cima, e a altura vem depois, a altura aqui é 8, então vai ficar 6/8. Mas olha só, pessoal, aqui no livro ele pede para observar o seguinte: 3/4 é a mesma coisa que 6/8. Como assim eles são iguais exatamente? Fazendo aqui na folha, podemos perceber o seguinte. Se eu pegar o 3 e multiplicar por 2, e se eu pegar o 4 e multiplicar por 2, vai dar exatamente essa proporção aqui, essa relação. 3 vezes 2 vai dar 6, 4 vezes 2 vai dar 8. Fica 6/8. Ou seja, aí temos que voltar um pouquinho àquele negócio de frações equivalentes lá do sexto ano. Se você pega uma fração, pega o numerador, que é a parte de cima, e o denominador da parte de baixo, e se você pegar e multiplicar ambos pelo mesmo número, tipo, se fosse aqui 3, seria 3 multiplicado por 3 e 4 multiplicado por 3. Mas se você multiplicar os dois pelo mesmo valor, você vai ter o quê? Uma fração proporcional, né? Uma fração equivalente. Essa fração equivalente é a mesma coisa que a proporcionalidade, ok? Então aqui, olha, no livro, 3 vezes 2 vai dar 6, 4 vezes 2 vai dar 8, ok? Ou seja, a proporção é uma igualdade entre duas razões, ok? Que nem até coloquei aqui na folha que eu copiei do livro. Assim, vamos fazer um outro exemplo qualquer, tá? Só para ficar bem claro. Imagine que você tem aqui uma fração. Você tem aqui uma fração que é... vamos pegar aqui 5 por 10. Ok, aqui você já tem uma razão, uma proporcionalidade. 5/10, ok? Agora, nesse 5/10, o que eu posso fazer? Se eu pegar o 5 e dividir por 5, e pegar o 10 e dividir por 5, agora eu vou fazer uma divisão aqui, vou encontrar uma outra fração. 5 dividido por 5 vai dar 1, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, 5 sobre 10, 5 décimos, é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou 1 meio. Mas, pessoal, essa fração que está aqui é exatamente igual a essa de cá. As duas são exatamente iguais. Eu apenas simplifiquei para deixá-la num valor relativamente menor e mais fácil de trabalhar. Isso, gente, também tem a ver com proporcionalidade, ok? E outra coisa. Aqui também, olha, os termos de uma proporção. Aqui também fiz aqui embaixo, né? É a mesma coisa. Os termos de uma proporção. Tem A sobre B, que é igual a C sobre D. Gente, pensa aqui comigo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por que eu fiz isso? O A
e o D nós chamamos de extremos. Por que nós chamamos de extremos? Porque o A é a primeira letra que aparece entre as frações proporcionais e a D é a última. Então, por isso nós chamamos de extremos. Seria a mesma coisa, por exemplo, se eu fizer o seguinte, né? A, B, C e D. O A e o D são extremos, ou seja, um está de um lado, outro está do outro. Ou seja, tá, esses aqui são os extremos. Aqui é a extrema esquerda, aqui é a extrema direita, tá aqui, ó. Aqui para cá. Agora, o B e o C seriam os meios. É que nem esses dois aqui, ó. Os dois estão no meio, então seriam os meios. A e D são as extremidades, que tem que estar aqui, olha, o A e o D. E o B e C são os meios, que ficam dentro da proporção. Ok? Então aqui, olha, só a título de exemplo. Se eu pegar aqui uma fração do tipo 4 sobre 12, seria no caso 1 sobre 3. Ok? Vamos analisar aqui. O 4 e o 3 são os extremos. Então, quais são os extremos aqui? Extremos. Seria esse primeiro e esse último aqui, né? O primeiro número e o último número. Seria o 4 e o 3, tá vendo? Esses aqui. Agora, o 12 e o 1 são os meios. Então, meios, você tem o número 12 e o número 1. Ok? Bom, gente, é bem simples a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos fazer as atividades da página 145, da número 1 até a número 4 apenas. Ok? Um abraço e até a próxima.